Boa noite Brasil, tudo bem? Na verdade, a nossa ideia não era fazer essa live hoje, mas à tarde o Morato falou que chegou no hospital e que consegue fazer a live. Vivi, um beijo. Chama a galera aí para entrar, por favor. Aproveitar que tá no comecinho aí. Vivi, semana que vem aqui com a gente, quarta-feira. Quarta-feira a gente tem Eduardo Paes, 7 horas da noite. E a gente tem a Vivi às 10 horas da noite. Simone, um beijo. Bora movimentar, mandou diversas perguntas. Vivi, avisa todo mundo. Se tu puder, compartilha ali na setinha agora a live que vai rolar aí com o Dr. Marcelo. Tô esperando ele chamar lá do hospital, porque ele tá dentro do hospital, então ele que vai ter que chamar mesmo. Se você puder, eu agradeço. Willinha, um grande abraço. Aí, Morato entrou já. Jesus, Morato tá aí? Morato, você já está presente, irmão. Marcelo? Doutor Marcelo Morato, me ouve? E aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tudo bem? Patrick, um abraço. Tudo bem, cara? Tudo certo, tô aqui no setor de Covid, CT de Covid. Tá no CTI de Covid? É, E, tô aqui, e, e, direto da batalha. e como é que tá aí hoje? Fala aí pra gente. Cara, eu tô com um setor aqui de 14 pacientes, né? A gente tem 7 pacientes aqui de Covid. Tem dois em pronação. A gente acabou de entubar um paciente aqui que evolui para insuficiência respiratória. Estamos indo aí na batalha, né? Todo capotado aqui. Muito, Cara, muito drama, dramática, noite dramática. eu tô vendo aí que você tá de máscara, você tá paramentado de touca, de máscara. É, É, só todo para todo mundo protocolo. aí que está entrando para saber, o doutor Morato ele já teve, né, Covid, já passou aí pela Covid. E eu acho legal, a gente teve uma pergunta aqui Peraí, do Marcelo, Marco. deixa eu me apresentar que a galera assistiu, né, a outra Não, live. então, a pergunta do Marcos Nadu é exatamente essa, cara. Você é médico de qual área? Então fala aí rapidinho pra gente, porque eu acho que é bacana. Então, eu sou Marcelo Morato Brasil, né? Eu sou médico, me formei no final de 2018 pela Souza Marques. Eu faço pós-graduação de clínica médica pela PUC Rio, sendo que a minha pela PUC eu acabo fazendo a prática médica lá no Américas Medical System, né, equipe do Dr. Abdon Issa. E também trabalho no Hospital Evangélico, aqui do Rio. Na, então, os meus plantões de Covid são no Hospital Evangélico, né? E lá no Américas eu fico apenas na clínica médica. Bacana. Foi? Cara, vamos Foi, tentar passar foi. aqui pelas perguntas, que eu acho que é bacana. Várias pessoas mandaram pergunta, eu vou tentar ser o mais breve possível. A primeira é uma dúvida que eu acho que muita gente tem, cara, que é a Uhum. seguinte: o álcool gel, ele funciona mesmo em quantos momentos, quantas vezes ao dia você passa, em que momento do dia você tem que passar o álcool gel? É melhor lavar a mão ou é melhor usar o álcool gel? Então, o álcool gel a gente acaba passando o tempo inteiro, né? A gente passa, principalmente eu que sou profissional de saúde, a gente encosta no paciente, e depois tem que lavar a mão, depois que encosta no paciente. Encosta qualquer superfície, também o recomendado é a gente usar o álcool gel ou lavar a mão também. O que tiver à disposição, né? O que for mais fácil e tiver de fácil acesso para a galera aí, né? O álcool gel, ele acaba sendo equivalente à lavagem de mão de acordo com a facilidade, né? Claro que o ideal seria o álcool 70, ele acaba destruindo a parede celular do vírus, né? Mas assim, os dois podem ser usados. Tanto a lavagem com É, sabão, né? Quanto o álcool. o doutor, a Vivi quer saber em qual hospital que você trabalha. Então, eu faço a pós-graduação pela PUC Rio de Clínica Médica e de Cuidados Paliativos pelo COI. Trabalho no Americas Medical City pela pós, né? Fico lá na equipe da Clínica Médica. E também trabalho no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro.
Hoje E você aí, está, no Hospital então, Evangélico do Rio de Janeiro, eu fico no CTI. E hoje você... hoje em dia, especificamente, fico no CTI de Covid. E, às vezes, agora, como já tem algumas unidades de CTI que já estão convertendo só para clínica médica, não Covid, isso em hospital particular, lembrando, acabo também algumas vezes ficando no CTI não Covid. Bacana. Eu queria falar um pouquinho. Eu geralmente, quando tem que ir no supermercado, quando tem que ir na farmácia e tal, eu saio de casa, né? Aí pego ali a mãozinha no elevador, aperto o botão, abro o portão aqui do prédio e taco álcool gel na mão, porque eu já coloquei a mão aí em pelo menos 3 lugares. Chego Aham. na farmácia, de máscara, claro, né? Aí chego na Uhum. farmácia, pego lá o saco, o remédio e tal, trago para casa. Chegando em casa, não coloco a mão em nada, no rosto, em nenhum lugar. E aí eu lavo a mão para depois continuar. Tá certo isso? Tá errado? Então, sempre lavar a mão, sempre que encostar em alguma superfície, passar álcool gel, lavar a mão. E lembrar, gente, que não pode encostar em mucosa, isso é fundamental, tá? Você encosta em uma superfície metálica ou de plástico, é onde o vírus consegue ficar durante mais tempo, eu não lembro quanto tempo exatamente, mas é mais de um dia, inclusive, ele consegue sobreviver. E não pode levar a mão em mucosa, seja mucosa do olho, seja mucosa da boca, sempre lavar realmente a mão. Você está fazendo muito certo, Marcelo. E lembrando da máscara, ó, como eu trabalho no setor de Covid, olha só, eu estou usando a máscara cirúrgica comum, né? E ainda tem a N95 por baixo. Estou usando Caramba, o gorro, estou usando luvas e o capote caramba, impermeável. E a gente ainda usa um outro capote por cima, aqui, ó, de um colega meu, capote para entrar nos leitos, para criar mais uma barreira de proteção para a gente, né? Além do propé nos pés também, tá? E como eu uso óculos de grau, né? Alguns colegas ainda botam óculos de proteção por cima do de grau, outros usam só, os que não usam óculos de grau acabam botando só o óculos realmente de proteção, né? Como se fosse aquele de marceneiro, né? entendi, entendi. Doutor, Mas você tá certo, Marcelo. Ótima pergunta. oi? Você tá certo, ótima pergunta também. Não, bacana, bacana. A Vivi estava perguntando aqui se quando você chegou no hospital, se baixou, se você acha que diminuiu, né? Enfim, da semana passada, se tinha mais gente para essa semana, como é que tá? Então, realmente, a gente vem vendo, isso foi, a gente comentou na última live também, né? Que realmente vem vindo caindo a curva, né? A gente consegue ter essa percepção, mas isso é um hospital particular, tá? Eu não trabalho em hospital público, alguns colegas que trabalham em hospital público, eles dizem que ainda realmente há muitos casos. O que vem acontecendo é que agora a gente vem vendo muitos pacientes que não tão graves vêm chegando na emergência. Então, os pacientes ainda estão sintomáticos realmente, eles conseguem ser liberados muitas das vezes para casa e também eles estão mais conscientes na ida das emergências, não estão frequentando tanta emergência assim, tá? E o que vai acontecer agora, não sei se é inclusive uma pergunta que o Marcelo vai fazer, mas já me adiantando, o que vai acontecer agora é que a gente vai começar a ver descompensação de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma exacerbada, por conta do Covid, entendeu? As pessoas estão começando a se recuperar do Covid e com isso elas vão começar a... Ah lá, meu colega Yuri, ele trabalha no hospital público, ele está falando aqui, ó, o hospital público também está caindo. Ele tem essa Yuri percepção melhor Baur, do que né? a minha. Yuri Isso. Baur, Ele formou junto bacana. comigo, também está trabalhando aí no Covid com o pessoal. Então ele está falando que está Ele, caindo, gente. Então eu acho que é ele dos dois trabalha no lados mesmo. hospital público. Então Trabalha é no mais, hospital público. mais ou menos aí a mesma curva. Então é a mesma percepção de curva realmente. Só para Doutor, finalizar, realmente o que vai acontecer é essa descompensação das doenças crônicas agora, entendeu? entendi. Isso sem contar o Eu, afrouxamento, que não estou nem querendo entrar nesse assunto por enquanto, né? Que a gente vai conversar sobre isso. vamos falar assim. Eu hoje vi aqui no jornal local que tem muita gente que precisa, né, entrar, porque já estavam marcadas cirurgias eletivas, essas cirurgias foram suspensas, pessoas com risco de morte real, e essas cirurgias seletivas não voltaram ainda.
Tem já alguma programação aí no hospital para a volta das cirurgias eletivas? Você sabe de alguma Então, coisa? Não? a gente, durante a pandemia do Covid, foi uma opção dos hospitais. Pode pegar. Foi uma opção dos hospitais suspenderem cirurgias eletivas, né? Justamente para evitar o risco de contágio dos pacientes, eles se exporem, né? Eles vão entrar num processo metabólico inflamatório muito grande e aí acabar podendo se tornar um paciente potencialmente grave para o Covid, né? Mas agora, realmente, a gente com essa diminuição, a gente está vendo o início das cirurgias eletivas retornando. A gente não sabe se isso é bom, se isso é ruim, mas realmente está retornando. Até porque no hospital particular, isso é uma grande fonte de renda, né? As cirurgias Sim, geram uma movimentação muito grande. O próprio centro cirúrgico, que não deixa o hospital particular, não deixa de ser uma empresa, né? Um capital. é verdade, verdade. O governador ontem, ao apagar aí das luzes, flexibilizou, não sei se você está por dentro, né, porque estava no plantão direto, ele flexibilizou aí, enfim, diversas aberturas e foi até de encontro, né, ao plano de abertura do próprio prefeito, que eu considero um plano de abertura um pouco mais sustentável, plano de abertura da rede municipal, da cidade mesmo aqui do Rio. Mas o governador entrou numa delibera geral ontem, ao apagar aí das luzes, e eu queria na verdade, eu fico muito preocupado, porque os próprios hospitais, como todo mundo já sabe, que eram para ter ficado prontos ali no final de abril, não ficaram, e aí ele libera, né? Enfim, esses hospitais ainda não estão prontos, a gente ainda não tem ali uma previsão de abertura desses hospitais. Qual é a tendência? A tendência é que essa curva aumente, porque as pessoas vão começar a ter contato. Eu já vi hoje fotos de pessoas em bares e outros lugares que até então não tinha visto. As pessoas vão começar a ter contato. Então, a tendência é que essa curva aumente, não aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde vai se respeitar, né, o decreto da prefeitura, pelo que eu vi, pelo que eu entendi. Mas enfim, você acha que vai Realmente. aumentar realmente, que isso vai ser um grande problema para o Estado? Então, eu soube dessa notícia pelos outros, né? Eu estou entrando agora na minha terceira jornada de 12 horas, né? Estou começando a fazer 36, entrando em 36 horas para terminar em 48 horas. Então, eu não consegui ler essa notícia de verdade. Então, a percepção é clara, né? A gente vai ver realmente. Esperamos que não, mas eu acredito que vai haver um aumento da curva, né? Um novo aumento de curva, né? Porque o outro dia, um grande infectologista da UFRJ, ele inclusive falou sobre isso. Tem vários estudos mostrando que a partir do momento do afrouxamento do isolamento social, as pessoas voltaram a se recontaminar. Isso pode realmente acontecer. Inclusive, saiu um artigo que eu publiquei no Stories, se não me engano, foi anteontem, na Itália, para eles falando exatamente sobre isso. Que se houver um novo. Se eles repararem que a curva voltou a subir, eles podem fazer um novo lockdown. Não é nem voltar a apertar, é um lockdown que eles já estavam fazendo, né? Então é realmente todo mundo em casa, proibido de sair de casa. E eu acredito que isso realmente possa acontecer novamente, até porque não cansa de sair as fotos nos jornais, né? Aquela multidão no bar, aquele pessoal todo nos calçadões de compras. Isso todo quem trabalha, quem está trabalhando se deslocando para o trabalho, como eu, né, que tem que ir para os hospitais, isso a gente consegue ver no calçadão, na lagoa, nos bares, alguns restaurantes já reabriram. Tem uma galera que está até escondendo assim a fachada, né, para não tornar muito visível que que estão tendo frequentadores por ali. Complicado, né? Bom, então a gente concorda junto, né, que essa abertura, esse libera geral do governador, não foi a melhor das opções. Acredito que possa esperar ainda, né? Realmente ainda posso Exato. esperar, porque apesar da curva visivelmente estar caindo, existe aquele gráfico, né? O gráfico preto mostrando o número de novos casos diários. Ainda se mantém alto, né? Ainda se mantém alto. Ou Eu, seja, eu, aquele eu, gráfico ali eu, diz que a gente ainda está no pico, né? eu, quando acordei, eu confesso para você que fui pegado aí desprevenido completamente. Eu ainda li, aí fui buscar realmente, e foi ontem realmente no apagar das luzes que saiu esse decreto.
enfim, é um absurdo. A Gisela Pedra está dizendo, ela lá de Paraíba do Sul, está dizendo que no interior está tudo funcionando normalmente, o que é um perigo de novo, gente. A gente já falou aqui Exatamente. sobre isso, Essa né? A questão do prefeitura. interior, a gente consegue. É porque assim, as grandes capitais que foram primeiro as acometidas, né? E o que vai acontecer agora? A população consegue agora sair das capitais, começa a ir para o interior, e todo mundo reparou que a partir de um segundo momento que o interior começou a ter novos casos, né? Começaram a surgir casos. Cidades muito distantes, inclusive, começaram a ter novos casos, onde ninguém nem pensava em ter, todo mundo se isolava, mas então o que a gente vai ver também? As cidades pequenas não têm estrutura suficiente, né? Não conseguem ter o suporte adequado para poder sustentar esses pacientes graves que possam vir a ter, e vai começar a mandar de volta aqui para o Rio de Janeiro, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, que deve ter gente de outro estado assistindo, de outra capital. Então, É, eu recebi, inclusive, um relato aqui de cidades que não tem nem respirador. Quer é, dizer, a cidade tem hospital, mas é um hospital tipo de PA, né, pronto atendimento, enfim, e não tem respirador. Então você ainda tem que se deslocar para uma outra cidade. Quer dizer, é pior exatamente. ainda, né, doutor? Ainda por cima vai haver esse deslocamento e vão começar, as cidades pequenas vão começar a mandar os pacientes graves para as capitais. Ou seja, vai voltar a lotar não só dos novos casos da capital, como também os casos do interior, entendeu? Gisela está falando que, na verdade, não tem CTIs nessas cidades. Então, Ah, pois é, e é mas, né? fundamental, os pacientes graves, eles precisam de CTI. Por quê? Porque é ventilador mecânico, é máquina de diálise, são drogas que são só realizadas em terapia intensiva, entendeu? São antibióticos de amplo espectro, são bloqueadores neuromusculares que precisam de vigilância 24 horas. Então, realmente é uma situação muito delicada, né? Inclusive, nas capitais faltou, hein? As capitais faltaram esses tipos de droga. Desanimador. 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 A gente teve falta Infelizmente. de bloqueador neuromuscular, que é fundamental para paciente que realmente está começando a descompensar. Faltou ventilador mecânico, faltou máquina de diálise, muitos Doutor, anúncios. eu tenho aqui várias perguntas, desculpa estar interrompendo, é porque senão a gente vai ter mais Claro. uma live aí, a gente não vai conseguir responder todas, eu não sei até que Vamos, momento você vai poder ficar aí com a gente. Depois, você não precisa mostrar paciente, nada disso, mas depois só faz um 360 assim com a câmera, se puder, porque aham. para as pessoas não acharem que a gente está dando migué aqui, que você está em casa, porque sabe como é que é. Infelizmente, o Brasil é Não, assim. não, eu estou no cantinho aqui à parte para não atrapalhar os colegas, mas eu mostro sim. Bacana. Doenças respiratórias comuns de inverno. Ainda é perigoso? Super, né? Super, né? Porque realmente o tempo ele acaba ressecando as mucosas, né? Com isso de ressecar as mucosas, acaba tornando mais propício às infecções. E o coronavírus não deixa de ser um vírus de doença respiratória, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar tendo casos de coronavírus, a gente não pode esquecer que também há casos de influenza. Realmente, houve casos de sarampo, a gente está vendo muito pouco agora. Então, há vários casos ainda, né? Doutor, a Evelyn Montesano aqui lembra mais uma vez que todo mundo tomou um susto hoje pela manhã, quando a gente descobriu que o governador Wilson Witzel tinha liberado a abertura de praticamente tudo. Mas vamos lá. Você acha fazer, você acha fazer cirurgia plástica nesse momento seguro? Olha, sendo curto e breve, não é seguro. Não é seguro. Como o próprio nome diz, cirurgia. E acho que eu até li isso aqui. Ela perguntou estética, né? Cirurgia estética pode aguardar, né? A não ser que realmente esteja trazendo esteja trazendo prejuízo para a pessoa, né? Uma pitose palpebral ali que a pessoa está enxergando mal, mas mesmo assim, se não traz risco de vida, eu acho que qualquer cirurgia realmente pode aguardar. Tanto cirurgia eletiva quanto cirurgia estética pode aguardar. Realmente, os centros cirúrgicos eles precisam dar prioridade a cirurgias graves, pacientes oncológicos com obstrução de trato gastrointestinal, precisam de cirurgia de urgência,
metástase em franca progressão, precisando de cirurgia de urgência, qualquer coisa assim, realmente é Uma- prioridade. mas deixa eu só fazer uma pergunta. Se a pessoa supura aí o apêndice nesse momento, não tem que fazer? Sim, aí sim, isso é uma urgência também, né? O paciente vai começar a ter dor abdominal, vai ter febre, realmente vai precisar procurar uma orientação médica, um Senão médico, a uma pessoa morre. emergência realmente. Exatamente. É uma urgência, não deixa de ser urgência. Ah, de acordo com o Dr. Marcelo Morato e o pessoal da área de saúde, qual seria o momento ideal para começar a reabrir o comércio na cidade do Rio? Gente, lembrando que cidade do Rio está diferente do estado do Rio. Embora né, a ordem do governador se sobrepõe à ordem do prefeito, o prefeito montou em 6 fases a reabertura da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se você está apto a falar sobre isso, e aí eu posso até. Então, tá. Essa questão da reabertura, eu acho que é muito clara. Eu comentei também na última live que teve um estudo sobre a abertura e o afrouxamento social em Wuhan, onde foi que aconteceu a grande explosão de coronavírus, né? O que que acontece? Uma pessoa lá infectava, na grande pandemia, infectava 3 a 4 pessoas. A partir do momento que houve o isolamento social, ela passou a infectar cada vez menos, 2, 3, ao ponto que... Você está me ouvindo, cara? Claro, claro. Eu estou Ao só ponto... mais sério hoje aqui, porque são muitas perguntas, eu tenho que estar bem, Ah, bem não, sério, tá? beleza. Eu tô tendo que abaixar o tom aqui um pouco pelos colegas. Sem Chegou problema. ao ponto que precisou ser o isolamento foi por completo praticamente, todo mundo isolado em casa e uma pessoa infectava menos de uma. Ou seja, a pessoa em casa, se ela não convivesse com ninguém, não infectava mais ninguém. Se ela convivesse com um parente, talvez ela não infectasse esse parente, entendeu? Então, acho que o momento ideal seria isso, quando a gente visse que a boa parte das pessoas não contaminariam mais alguma outra pessoa. Então, A gente realmente, está tendo aqui, eu acho que o pessoal entendeu, né? A gente está tendo aqui muitas perguntas sobre a cloroquina, eu, inclusive te mandei um artigo dizendo que a Lancet, eu não sei o nome. Lancet de New England. Enfim, a cloroquina saiu dos protocolos dos hospitais onde você trabalha. Então, a cloroquina no início ela foi usada. É porque assim, os estudos saíram bem desesperadores, né? Muitas pessoas morrendo simultaneamente, eles tentaram ver quais os tipos de droga melhor se enquadravam. A cloroquina e hidroxicloroquina, na teoria, faz sentido. Inibe a replicação viral, inibe a adesão do vírus, inibe a parede celular. E só que viram que trazia mais malefício do que benefício e foi nessa semana, né? Tem 2 dias que tanto o Lancet quanto o New England Journal of Medicine, as duas maiores revistas do planeta, fizeram uma nota mostrando que realmente não foi validado aquele estudo, né? Que realmente caiu por terra. Então é delicado essa situação, né? Alguns pacientes a gente realmente viu que apresentavam melhora, mas outros a gente viu que trouxe mais malefício do que benefício. Então, até onde a gente. Então, a gente não consegue saber se a melhora foi realmente viral, se foi do medicamento, se o alocamento da droga no protocolo da droga não foi o suficiente. Tanto galera, não sei se o pessoal está vendo nas notícias, acho que isso ainda não saiu na grande mídia, hein? Eles estão estudando a cloroquina e hidroxicloroquina como profilaxia pós-exposição, hein? Isso daí tem sido falado de uma semana para cá, alguns estudos saíram como profilaxia pós-exposição, porque o que acontecia é o seguinte, a cloroquina e hidroxicloroquina ela estava sendo usada nos pacientes mais graves. Os pacientes mais graves, com insuficiência respiratória franca, acabava entrando nesse protocolo com uma dose muito alta desses medicamentos. E agora, o paciente se expôs, eles estão testando para ver se faz efeito ou se não faz. Você consegue explicar rapidamente a diferença de cloroquina para hidroxicloroquina na linguagem do povo? Então, na teoria, na teoria são nuances, entendeu? São farmacocinéticas, farmacodinâmicas, isso realmente é indiferente, é por preferência de protocolo mesmo, de estudo, né? Bacana. Você me deu a volta aí na pergunta anterior, mas eu volto nela.
A cloroquina e a hidroxicloroquina saíram do protocolo ou não? Ah, acabou que eu nem respondi, né? Desculpa, pessoal. Ah, Então, tranquilo. saíram no protocolo, porque os hospitais trabalham com validação científica. Tudo aquilo que é validado, aquilo que realmente surge efeito, que traz mais benefício do que malefício, a gente usa. A partir do momento que começaram a sair artigos que traziam mais malefício, e toda a literatura médica apontou isso, que não trazia tantos benefícios assim, que trazia mais malefícios, os hospitais tiraram dos protocolos. As pessoas que são alérgicas aos remédios que vêm sendo utilizados, né, prontamente aí por todos, esses remédios todos têm substitutos? Pode citar algum exemplo, Marcelo? Você disse Posso. qual É, especificamente? Dá, por exemplo, a pessoa é alérgica à ivermectina. Ah, Tem algum substituto da ivermectina? É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, a do, substância do ativa a gente, protocolo. a substância ativa a gente sempre consegue comprar, né? A gente compra de uma marca, compra de outra. Por Então, exemplo, azitromicina. Tem um substituto para quem é alérgico à azitromicina? Porque isso deve acontecer em algum momento do hospital. a azitromicina, a realidade é que tudo já caiu, né? A azitromicina já caiu, tudo já caiu. Hidroxicloroquina já Sério? caiu, cloroquina já caiu por terra. O que a gente faz, que são as recomendações, é a gente tratar os pacientes com antibiótico para prevenção secundária de infecção bacteriana. Isso, eles orientam que a gente faça é, essa prevenção de acordo com os micro-organismos predominantes na sociedade naquele momento. Então, por exemplo, em alguns pacientes eu liberei para casa com clavulin e azitromicina, outros pacientes eu liberei com Bactrim, azitromicina, então alguns pacientes Outro internam tipo de com remédio. tazocin, exatamente, outros tipos de antibióticos. Bacana. É, a Nutri Mila Moraes está dizendo o seguinte: estamos tendo muita sonegação de dados reais dos casos, confundindo as pessoas sobre essa liberação. Que tem muitos leitos disponíveis para atender os possíveis casos que vão aumentar a cobertura. Mila Moraes, a gente já até conversou sobre isso, né, doutor? Na verdade, na verdade, o que a imprensa diz, né, o que uma rede diz e o que a outra diz, é muito difícil da gente acreditar. Né? As pessoas acabam replicando. Então, mais uma vez, eu peço, gente, se você não tiver essa veracidade dos fatos, né, você não republica essas coisas, porque isso é fake news. E não é legal a gente republicar fake news. Chequem os dados, chequem os fatos antes de passar a fake news para frente. Não vamos fazer da fake news uma realidade. É por isso que a gente está assim. É ou não é, Morato? Exatamente. A gente consegue ver o fechamento de setores de Covid, né, mais leito disponível para a Covid, a gente, conforme for fechando, a gente está vendo que a curva está caindo, né? Não, e é por isso também que a gente está aqui conversando, né? Exatamente para tirar As dúvidas. essas dúvidas da mídia, da grande mídia. Bom, vamos lá. Temos aqui, na verdade, diversas perguntas. Há Vamos lá. perigo de o paciente piorar o estado de saúde por estar dividindo o mesmo quarto com outro paciente infectado pela Covid? Desculpa, o início não consegui ouvir. Há perigo de o Hum. paciente piorar o estado de saúde por estar dividindo o mesmo quarto com outro paciente infectado pela Covid-19? Sempre há esse perigo, né? Se a partir do momento a gente coloca dois pacientes, mas aí tem que ver também se os dois estão com comprovados Covid ou estão sobre suspeitos, né? Se os dois estão sobre suspeito, teoricamente eles não pode ser descartado, né? O Covid. Eles ficam dos dois juntos, assim, depende a gente nunca vai saber se foi por conta dele estar do lado do paciente ou se ele já tinha Covid e a resposta no organismo dele foi devastadora, né? Ele começou a piorar porque o organismo dele é fragilizado, não consegue suportar. Ele tem as comorbidades dele, as doenças dele. Enquanto o outro Deixa pode eu só, continuar bem lá. deixa eu só dar uma interrompida. Não deveria estar, eu que sou leigo no assunto, juntar Covid com Covid, não Covid. É assim,
É assim, normalmente a gente Ah, tá. divide, né? A gente faz alocação, isso quem faz é emergência, né? O setor da emergência. Os médicos da emergência determinam, olha só. Claro, por exemplo, a primeira coisa é sintoma respiratório, a gente vê. Se tem sintoma respiratório, entra como suspeita. Segundo, ele tem que estar descompensado para internar, né? A gente, no minimamente, precisando de oxigênio para poder internar. Então, Doutor, o pessoal aqui participando bastante. Peço de novo desculpas, às vezes, por interromper. Eu estou parecendo esses programas de entrevista da TV, mas é porque realmente é muita pergunta, senão a gente não vai conseguir dar conta. É, o peraí, pessoal. deixa eu só terminar então. É, Vai lá. olha só, sintoma respiratório, minimamente descompensado com precisão de oxigênio, faz tomografia. Tem vidro fosco, é alocado para o setor de Covid. Entendeu? O paciente com suspeita de Covid é alocado no setor de Covid, seja internação, até que se torne negativo o exame dele. Tá? Isso se faz para não infectar os outros pacientes que não estão internados por Covid, que as doenças continuam, tá, galera? Bacana. É até bacana de saber. A mídia não fala, ninguém fala, em alguns tipos de paciente. Então, tem um tipo, né? Antigamente era maior, mas hoje em dia está menor. Eu acho que pelo grande marketing que foi feito aí contra, né? Eu acho que é o mesmo que deveria ser aplicado ao álcool, inclusive. Eu acho que, enfim, que são os fumantes, é o tabagista. Doutor, o tabagista, o fumante, aquele cara que fuma um, um cigarro, um maço ou dois maços. Qual nessa escala aí de 0 a 10, se ele pegar o Covid-19, ele tem realmente uma propensão a piorar? Então, o paciente que é tabagista, ele já tem destruição no parênquima pulmonar, né? Naturalmente, ele tem dificuldade de fazer a troca gasosa do oxigênio e do monóxido de carbono, né? Que é o ciclo do organismo. Então, por essa falta de parênquima pulmonar mesmo, de poder minimamente ali nos alvéolos trocar o O2, se vem um Covid, se vem o vírus do Covid que causa inflamação, causa exudato, né? Que é aquela famosa água, os alvéolos ficam cheios de água. Então, resumindo, ele já tem dificuldade, ainda fica completamente inflamado o pulmão. Naturalmente, ele é um paciente com muito mais risco de ficar mais grave, né? Um potencial muito maior de gravidade. Você consegue descrever como é que é a falta de ar do Covid? Então, Ela é permanente, ela tem picos. Você consegue saber, você teve, né? Chegou a ter falta de ar? eu vou falar do meu caso. Eu tive Covid, fiquei 16 dias trancado no meu quarto, que eu moro com a minha mãe também ficou trancada no quarto dela. Então, eu fiquei isolado. Não nos primeiros dias, isso foi comigo, tá, gente? Não significa que vai ter com todo mundo. Os primeiros dias eu fiquei bem. Eu fiquei com mialgia, aquela prostração de resfriado comum, né? Mas conforme foi avançando os dias, chegou a cascata hiperinflamatória, que é a história natural do Covid. Teve um dia que eu fui tomar um banho quente, eu simplesmente comecei a ter muita falta de ar, houve uma vasodilatação no meu corpo, ou seja, o sangue foi redistribuído pelo resto do meu organismo, não o suficiente para o meu pulmão, e nisso eu tive realmente muita falta de ar. Tive que gerar a água para gelado, deitar, botar as pernas para cima, porque realmente eu vi que a visão estava escurecendo. Mas aí tudo se normalizou, graças a Deus. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: até hoje eu ganhei uma asma leve. De vez em quando eu tenho broncoespasmo, que é aquele gato chiando no peito, né? Aquele famoso gato chiando no peito. Então, mas isso vem dia sim, dia não. Eu faço bombinha ali uma vez e já melhora. Agora, Então, os outros pacientes que a gente não tem como saber. A gente realmente não então, o tem que como você saber. está Tem querendo gente me que foi dizer muito é que o leve. Covid deixa sequela, é isso? Então, como ele pode causar destruição pulmonar, realmente, essa destruição pulmonar, isso daí a gente lembra do ciclo da faculdade lá no início, né? O pulmão demora aí pelo menos uns 2, 3 meses para se recuperar por completo. Alguns pacientes recuperam 100%, outros não recuperam 100%, porque já houve o processo de fibrose, né? Já perdeu o parênquima pulmonar. Bacana. Para a galera que está em casa, a galera está em casa, tirou, tem febre, está tossindo, enfim, Bora Movimentar mandou a seguinte pergunta.
existe algum medicamento que pode agravar o estado geral do paciente, se a pessoa está em casa, enfim, resolve por conta própria tomar alguma coisa, porque muita gente faz isso, eu também não vou mentir, muita gente faz isso, você sabe, eu sei. Exatamente. Pessoal, é importante deixar isso bem claro. Você tendo suspeita de Covid, você tendo para tudo, na verdade, né? Qualquer alteração no organismo, você precisa procurar uma orientação médica. Você precisa tomar os medicamentos orientados. Se não me engano, foram 3 ou 4 pessoas que vieram me procurar, me pedir ajuda, porque elas realmente tiveram Covid e precisavam de ajuda. Queriam saber a minha opinião, eu acabei tratando elas. Eu orientei os remédios e elas não precisavam se internar no hospital. Então, realmente, você precisa de uma orientação médica. Você não pode tomar qualquer medicamento. A gente não sabe esses remédios que você vai tomar. O que ele vai causar no seu organismo, se pode piorar, se não pode. E precisa ter uma... E todo dia eu falava com essas pessoas para saber como é que elas estavam, para poder orientar melhor. Porque chega um momento, eu sendo médico, eu tenho que ter a consciência que talvez eu não consiga tratar e realmente precisa procurar ajuda de um hospital, entendeu? Doutor, então, se automedicar não, né, gente? Procura a UPA, procura o hospital, tem o teleatendimento, então agora você também tem essa possibilidade aí da teleconsulta. Então, pessoal, vocês não se automediquem, procurem realmente aí o local certo para que vocês possam serem orientados, porque é a melhor coisa, tá bom? Podemos seguir, doutor? O doutor está ali. Espera só um minuto, gente. Eu peguei um que estava aí, Então é esse presente. E esse aí, a do Físio. ele tá usando também, não pegou lá embaixo. Não, acho que ele pegou. Sobe o coração aí, gente. Se vocês estão gostando aí da entrevista, por favor, aperta o coraçãozinho aqui, ó. Tem um coraçãozinho ali. Compartilha a live ali no aviãozinho, na setinha com o pessoal também, para chegar mais gente, porque eu acho que o bate-papo está sendo muito legal. Se você também acha que está sendo muito legal, coraçãozinho aí pra gente, que a gente gosta nesse momento é importante. E se você acha que está sendo muito legal também, coloca aqui embaixo nos comentários o que você está achando da live. É uma porcaria, ótimo, excelente, mais ou menos. Enfim, a gente está aí sujeito a dúvida de opinião. Vamos lá. Podemos? Vamos lá. Palminha? Doutor gosta de palminha, gente. Então, se vocês puderem botar aquelas palminhas ali no comentário pro doutor agradece. E eu também agradeço por ele estar aqui falando com a gente já há 38 minutos, embora não pareça, está acabando o negócio. Então, tem muita pergunta, vamos para frente. Qual o perfil de paciente que internam mais gravemente? Tem esse perfil? É o obeso? A pessoa mais de idade? Enfim, qual é esse perfil que se interna mais, né? Que você tem mais então, aí? Naturalmente, as pessoas mais idosas acabam vindo mais para o hospital, né? Por descompensação, já terem doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, DPOC. Isso tudo já são fatores de risco, né? Agora, o principal fator de risco que todos os artigos comprovaram é a obesidade. Porque, naturalmente, a pessoa obesa, ela já tem uma inflamação. O tecido adiposo, ele é muito inflamatório, né? Ele demanda uma carga energética muito alta, ele tem muitas citocinas inflamatórias, então, naturalmente, isso junta com a cascata inflamatória do Covid, acaba realmente acometendo e piorando o paciente, né? Então, a obesidade é um dos principais fatores de risco. E fora as outras doenças. O maior perfil é esse, mas acomete pessoas jovens, acomete atletas, acomete e mata. E mata. Ao mesmo tempo que a gente vê jovens de 20 e poucos anos da minha idade morrendo sem energia, sem comorbidade, sem nada. Anteontem, estudei uma paciente de 86 anos cheia de comorbidade. Então, a prevalência é maior nos idosos, mas também pega jovens. Eu ia até te perguntar isso. Como é que a gente faz esse cálculo? Eu não sei se você sabe, né? Como é que a gente faz esse cálculo? E às vezes a gente tem nutricionistas aqui, que eu já vi várias aqui assistindo. Como é que a gente faz esse cálculo aí para saber se a gente está obeso ou não? Você sabe falar sobre isso, não? Então, existe aquele famoso IMC, né? Isso daí, grosseiramente falando, a gente pode ver, dividindo o peso pela altura, a gente chega ao IMC, né? Tem que ter orientação da nutrição, realmente, para a gente poder definir certinho.
Isso, a gente vê o paciente, mas é, essa questão de a pessoa ser gorda, estar obesa, a gente precisa saber também a resistência metabólica dela, quanto que ela come, saber realmente isso tudo, e um nutricionista consegue determinar isso melhor que a gente, né? Existem alguns exames que a gente precisa fazer, dosar insulina orgânica, a gente consegue Entrou, fazer. entrou uma pergunta aqui muito bacana relativa a isso. As pessoas que estão fazendo tratamento para emagrecer e tomando os remédios, né, estilo sibutramina, não sei o nome de outros remédios para emagrecer, lembrando que esses remédios são prescritos por médicos também, é, é, E não são os aumenta o melhores tipos risco. de tratamento inicial, hein? Lembrando bem, sibutramina não é o melhor tipo de tratamento inicial, precisa de orientação médica e é uma das terapias, uma das últimas terapias a serem feitas. Eu só perguntei porque a pessoa que perguntou se pode continuar a tomar os remédios, né? Então, eu acredito que sejam remédios nessa linha. A gente não pode também, por exemplo, o paciente toma hipoglicemia anti-oral, a gente também não pode deixar ele ficar descompensado, entendeu? Alguns remédios a gente realmente não pode deixar de tomar. A pessoa tendo Covid, ela continua o tratamento normal, né? Aliás, desculpa. A pessoa que está em casa isolada, ela continua o tratamento normal dela, não pode largar os remédios, até porque senão acaba descompensando e precisando procurar emergência, procurar ajuda. As pessoas com Tá? Covid, quando elas são internadas, a gente reajusta todos os remédios que elas tomam, para não trazer prejuízo ao tratamento ofertado e também para não trazer mais problemas, né? Alguns hipoglicemiantes orais causam uma acidose muito burral, muito grande, né? Então a gente precisa readequar esse tipo de tratamento, né? É uma doença muito complexa, né, doutora? É muito Exatamente. complicada. Eu acho que é a pior, não sei se é a pior de todas, mas eu acho que é a pior, pelo menos da minha vida até o momento, eu nunca tinha visto nada igual. Eu, Ah, apesar tem do meu uma pouco pergunta. tempo, Oi? apesar do meu pouco tempo de experiência na prática médica, né? Até é um tempo bom que só trabalho, né? Todo mundo sabe. Também nunca vi nada igual. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se você vai conseguir responder ou não. Qual é a oxigenação ideal para um ex-tabagista com efizema pulmonar ter alta do hospital? Gente, essa pergunta é muito complexa. Então, essa questão de ter alta do hospital, isso é definido caso a caso. O médico é um profissional que está bem orientado, ele consegue saber muito bem se o paciente está apto ou não. Então, essa questão de valores numéricos, as pessoas normalmente elas querem valores, né? Mas essa questão de valores é muito complexa. A gente não pode determinar a partir de X. Não, a medicina não é logarítmica, não é pontual, né? A medicina é um conjunto de fatores, então o paciente é reavaliado por um todo para saber se ele tem condições de ir para casa ou não. Bacana. Vamos lá, mais uma pergunta. A atividade física, né, enfim, é, ela contribui positivamente na pessoa que adquire a Covid? Acho que não, né? Então, a pessoa que está com Covid, ela está com sintomas de Covid, ela não deve fazer exercício físico, né? Ela já está num processo inflamatório muito alto, o exercício físico traz sim inflamação para o organismo, gera quebra de músculo, isso tudo são radicais livres circulando, além do fato de que ela pode contaminar outras pessoas, que tem um artigo muito interessante da cardiologia falando exatamente isso, o rastro aerodinâmico de uma pessoa que está correndo com Covid. O rastro fica a 5 metros de distância da pessoa, né? Então, quem vem atrás pode se contaminar também. Além do fato que a pessoa com Covid não vai realmente ter fôlego para sustentar isso, né? Não, eu ia Então, falar exatamente isso. Eu ia falar, gente, essa pessoa deveria estar em casa isolada, né, doutor? exatamente, precisava estar em isolamento. A gente está vivendo um drama enquanto a isso também, né? Na emergência eu tenho pego também muitos pacientes com descompensação emocional, se sentindo mais ansiosos, com transtorno. Isso daí muito delicado também, né? Isso é um momento muito delicado, gente. Mais um pouquinho para frente aí das lives, a gente vai ter um papo com um psiquiatra, exatamente para a gente poder estar falando sobre isso que o doutor falou agora, porque as doenças da cabeça têm aumentado muito. Tem coisas que, por uma série de coisas, eu não posso falar aqui, mas eu já tenho esses dados, as doenças têm aumentado muito, então a gente precisa realmente se prevenir. Doutor,
Quem tem mancha, eu nem sabia que isso acontecia, quem tem mancha no pulmão causado pela Covid, sente algum tipo de dor nas costas? Eu acho que isso é um tipo de sequela, talvez. Então, dor nas costas, o parênquima pulmonar não tem fibra de dor, né? Muito difícil isso. Então, dor nas costas normalmente é mau posicionamento na cama, ficar deitado muito tempo, fica ali muito tempo acomodado, que isso também interfere na oxigenação do pulmão, tá, galera? A pessoa que tem sequela pulmonar, ela não pode ficar o tempo todo a 0 grau, não pode ficar o tempo todo ali na mesma posição. Ela tem que realmente girar para perfundir as áreas que estão fechadas, né? Que tem muita área fechada nisso e precisa ser oxigenada. Então, o ideal é 30 graus na cabeceira, tá? Eu só queria dizer uma coisa, doutor, que eu não vejo hoje uma diferença. Vejo sim, talvez em detectar outras doenças, mas no médico especialista, né? Para você hoje, como essa doença ela é muito nova, eu acredito que todos ali largaram do ponto zero igual. Oi, Ou desculpa, não? não. Desculpa, Então, não. eu não vejo essa diferença muito grande de um médico especialista, a não ser na detecção de outras doenças, para você hoje, porque eu acho que todo mundo largou de um marco zero. Não, eu estou errado ou não? Exatamente. Isso daí é novidade para todo mundo. Tá todo mundo aprendendo junto. Parece que é uma comissão global. As revistas científicas liberaram de graça todos os artigos relacionados à Covid. Várias revistas aí, New England, Lancet, JAMA, todas estão com os artigos liberados. Tá todo mundo aprendendo junto, tá? Então é novidade para todo mundo. Os hospitais eles fazem webinars em conjunto, os serviços estão trocando ideias, vendo qual tipo de terapia está se adequando melhor a cada tipo de paciente, cada tipo de serviço. Então é um aprendizado em conjunto realmente. Bacana. Pessoal, tá todo mundo ouvindo o doutor? Se tiver todo mundo ouvindo o doutor, faz um joinha, por favor. Doutor, quem teve Covid ou quem acha que teve Covid, né? Assintomático, deve fazer algum tipo de exame para retornar é, às atividades de Então, trabalho, às atividades físicas ou não? a orientação, inclusive do FDA, né? Há um tempo atrás eu ouvi uma entrevista da diretora do FDA, que é como se fosse a diretora do Ministério da Saúde, é, só que lá nos Estados Unidos, né? Ela dizia o seguinte: o paciente está 9 dias 9 dias desde o D0 do início de sintomas. Se ele passa 3 dias assintomático ou sem febre, aliás, e sem febre, 3 dias assintomáticos e sem febre, já pode haver um afrouxamento do isolamento social, mas isso tem que ser reavaliado caso a caso, né? Não pode simplesmente o paciente ir ali e querer sair. Agora, uma questão que está acontecendo muito são pessoas que fazem o teste da sorologia, IgM e IgG, e elas veem, IgM deu positivo, que ou seja, ela já está imune, mas também o resultado acaba sendo com IG. Não, peraí, desculpa, falei errado. IgG positivo, ou seja, ela já está imune. E acaba sendo também IgM positivo. Isso não necessariamente significa que ela está com a doença. Às vezes ela é detectada no sangue, porque ela fica no sangue circulando ainda 3 meses, tá? 3 semanas, perdão, circulando no sangue 3 semanas o IgM, e não necessariamente ela está transmitindo, tá? Então, isso daí, cada tipo de serviço, né? Cada trabalho está avaliando junto com a medicina do trabalho. É mito ou é verdade? A gente tem algum remédio ou vitamina que realmente aumenta aí no aumento da imunidade para combater o Covid? Ou isso tudo é balela? Evelyn Montesano, obrigado pela pergunta. Então, eu não acredito nisso, tá? As pessoas, os cientistas estão querendo a todo custo lançar e descobrir alguma associação com o Covid que traga prejuízo ou não, né? Até hoje, a única coisa que eu realmente posso dizer com certeza é a obesidade. Só isso que eu sei e só isso que eu realmente tenho visto. Eu leio muita coisa sobre Covid, mas em relação a vitamina, essas coisas não. Assim, na teoria, talvez sim, faça sentido, mas é igual a hidroxicloroquina, que na teoria faz sentido e caiu por terra. Então, O Pablo melhor não adiantar Fernandes, nada. que é o ex-subsecretário de Cultura, ele pergunta o seguinte: é uma pergunta um pouco capciosa, mas o doutor é a favor de liberar parte do comércio?
Então, já no início da live a A gente gente falou, falou né? sobre isso, né? Então, liberar o comércio no momento, eu como profissional de saúde, eu não posso estar a favor disso. Eu vejo como é que está a situação dos hospitais, eu sei como é que os pacientes estão chegando, então eu como profissional de saúde, eu não posso concordar em liberar. Doutor, a gente chegou aqui nos testes e eu acho que esse é um tema que eu falei também na quinta-feira, né? E quinta-feira a nossa live não ficou gravada. Se a galera quiser, a gente tem aí 10 minutos. Se a galera quiser que essa live fique gravada, eu preciso de 10 hashtags ali embaixo, Marcelo Moraes Live. Marcelo Moraes Live. Hashtag Marcelo Moraes Live para essa live ficar gravada e vai ficar lá no meu canal do IGTV na série Noites de Junho. Testes. Né? A gente já falou aí um pouco sobre isso, a dificuldade da testagem em massa no Brasil, a dificuldade da compra desses testes, porque a maioria desses testes eles são adquiridos por países com maior renda per capita, maior poder de grana mesmo, para a galera entender em casa, para não começar a falar um economês aqui. PCR. O que é o PCR, para a galera entender? PCR é quando a gente consegue detectar o RNA viral na orofaringe, né? Que é aquele teste do cotonete grande que a gente testa enfiando tanto nas duas narinas quanto pela boca, e aí a gente consegue detectar se tem RNA do vírus ou não. Lembrando que ele pode ser um falso positivo, que às vezes a pessoa tem aquilo, já ficou boa dos sintomas e o PCR continua dando positivo. Isso significa o quê? Que realmente ainda há vírus ali, só que esse vírus não traz patologia, ele não consegue se colonizar, é só destruição do vírus ali que acabou liberando material genético na orofaringe. Então ele é um teste diagnóstico basicamente para a fase aguda, tá? O IgG e o IgM, acho que você já respondeu, não? Rapidamente falando, IgM e IgG são a detecção dos anticorpos na corrente sanguínea, é um teste de sangue, tá? Não é de orofaringe, não é de cotonete, é um teste de sangue, onde a gente consegue detectar se já há presença do próprio anticorpo combatendo o vírus, tá? Lembrando que IgM é a fase aguda, são que ele dura na circulação sanguínea ainda 3 semanas aí, e o IgG da fase crônica, a gente já sabe se está imunizado ou não. E, pegando uma brecha, o teste rápido é imunofluorescência. A gente, através do feixe de luz, a gente detecta lá se o IgM e o IgG são positivos, se eles se conseguem converter, né, ali rapidamente. Bom, vamos lá. A gente tem aí 8 hashtags Marcelo Moraes Live. Faltam 2 para que seja disponibilizada lá no canal do Instagram. Então, não vale repetir. Preciso de 2 pessoas novas aí escrevendo. Olha só, essa Ah, pergunta aqui é muito legal. Ó. Quem pega o Covid uma vez fica imune? Muita gente me pergunta isso. Ah, doutor, você não se protege tanto. Ah, doutor, você vai pegar de novo. Então, até hoje não existe relato de caso de nova infecção. Não existe relato de caso na literatura médica mundial. Houve um tempo atrás na Coreia do Sul, mas isso já caiu por terra, eram falsos positivos. Então, até hoje não existe relato de caso. bacana. Doutor, a gente está chegando ao final. Né? Já se passou aí, se passaram Falta 55 uma hashtag, minutos. hein? Eu não vi ainda se chegamos, deixa eu ver aqui. Ah, Falta uma. falta uma hashtag. Opa! Vai estar lá, galera! Batemos as 10 hashtags, muitos corações, por favor. Vai estar lá no meu canal, do IGTV, o Instagram TV, é um novo meio aí de comunicação com vocês. É um canal muito parecido com o YouTube, que eu acho que vem para jantar o YouTube em breve. Ah, eu estava agradecendo. Você já recebeu algum paciente aí 2 vezes? Ou você sabe de alguém que já. Se ele já Não, se né? infectou 2 vezes, não, é o que eu falei, não existe relato de caso. Tá? Tá, Mas se eu já bacana. recebi mais de uma vez, já recebi. Um paciente que curou, ficou bem em casa, descompensou depois e voltou para mim por outras doenças. Doutor, muito obrigado de coração. Eu sei que
tá no meio aí, se puder, eu não sei se pode aí, né? Enfim, Vamos fazer virar um aqui pouquinho para lá, um pouquinho para cá. 360. Lembrando que eu estou aqui Só no quarto. para o pessoal em casa saber que realmente você está no hospital, que isso não é armação, que não tem nada disso. Foto premiada Aqui, aqui do povo, ó. aqui a notícia é séria, meus amigos. Aqui não tem armação, não, gente. Armação é com canais de televisão. Enfim, é isso. Muito obrigado, obrigado de coração mesmo. Eu sei que foi aí 50 minutinhos aí do teu Não, que a galera horário. que quiser fazer pergunta, pode me mandar no meu Instagram, que eu respondo todo mundo aí. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode Tem me mais, mandar direto. tem mais perguntas ali, mas realmente nosso tempo está esgotadinho. Eu também quero te liberar. É, consegue falar se tem alguma semelhança entre gripe espanhola e Covid? Em um minuto? Então, gripe espanhola e Covid são duas doenças que vieram, pegaram todo mundo de surpresa, né? Muita gente faleceu pelas duas e ao mesmo tempo todo mundo aprendeu a tratar em conjunto, né? Assim como gripe suína, gripe aviária, realmente foi. E ó, lembrando que já existia vírus Covid, hein? Covid já existia, isso é uma nova mutação, uma nova descoberta. É o novo coronavírus, porque existem, eu acho que 1.700 tipos, agora eu não lembro quantos tipos são, mas eu li isso em algum lugar em animais. Isso daí é uma discussão que eu prefiro tratar. Jorge Barcelos está falando aqui para você passar o 70 no celular. Gente, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço. Bom plantão aí para você. Você sai amanhã? Como é que tá esse esquema todo? Então, eu tô fazendo aqui 48 horas, só saio amanhã de noite. Entrei sexta-noite, só saio domingo-noite agora. Tá, que trabalho, bichinho. Tá certo. Vamos salvar a vida aí, vamos deixar todo mundo bem. Você que tá aí, fica em casa. Se você for sair na rua, gente, por favor. Hoje eu vi algumas pessoas sem máscara. Ó, é tão simples. Eu consigo falar normalmente. Máscara é para ficar aqui. Máscara não é para ficar aqui, com o nariz de fora. Máscara não é para usar no queixo. Máscara é aqui. Por favor, então, se vocês forem sair, utilizem a máscara da melhor forma. E se o seu amiguinho tiver sem máscara, conversa com ele numa boa, fala, oi, tudo bem? Então, poxa, a gente está num momento complicado, vamos colocar máscara. Marcelo, tá bom, doutor? Quem quiser parte 3 aí da live, hein? Opa. Agora realmente a gente vai ter que botar um pouco mais para frente. Segunda-feira temos Solange Gomes aí, a eterna musa da banheira do Gugu. Ela escreveu um livro muito polêmico, então a gente vai ter diversas polêmicas com ela, polêmicas reais do negócio. Na terça-feira, a gente tem o Fá Mariano, que vai estar lá apresentando o TV Fama. Ele está apresentando, na verdade, o TV Fama ao vivo. Quero saber como é Nelson Rubens. Essa pergunta eu sempre tive curiosidade. Parte 3 da nossa live. Se as pessoas quiserem depois, manda lá para a gente no inbox, que era a parte 3 da nossa live. A parte 1 não foi disponibilizada por outros motivos. Enfim, a IGTV ainda não estava, a gente não estava ainda 100%, agora a gente já está 100%. Tá bom, doutor? Grande abraço, boa noite, bom plantão. Beijo, Brasil, tchau. Até segunda-feira, 10 horas da noite, em novo horário. Beijo.